Pare de perder dinheiro. A regra 30 dividido por 30 avos. Mais 10 em 7 minutos. Pare um instante. Respire. Agora responda com sinceridade. Quantas vezes você já olhou para sua conta bancária no fim do mês e pensou onde foi parar o meu dinheiro? É um pensamento comum, quase universal. Mas o que pouca gente admite é que esse sumiço não acontece por acaso. Ele é resultado de um padrão invisível, repetido dia após dia, mês após mês, ano após ano. Dinheiro não some, ele escorre. E o que escorre não deixa marca. Apenas a sensação de vazio. É como tentar segurar água com as mãos. Por mais que você aperte, sempre a escapa. Já se sentiu assim? Tentando segurar cada centavo e mesmo assim, terminando com menos do que deveria? É aqui que entra a provocação. Se em apenas 7 minutos você pudesse reorganizar sua forma de lidar com o dinheiro e nunca mais sentir que ele escapa, você faria? A verdade é que a maioria das pessoas acredita que ganhar mais é a solução. Mas não é. O que adianta dobrar seu salário se você também dobrar seus gastos sem perceber? Quantas histórias você já ouviu de pessoas que tiveram aumento, começaram a ganhar bem mais e ainda assim continuaram endividadas? Se fosse só questão de ganhar, todo aumento resolveria o problema. Mas não resolve. O que resolve é a regra 30. 30 avos. 10. Simples, prática, poderosa. E não exige cálculo avançado nem planilhas cheias de fórmulas. Só exige consciência e coragem de mudar. Agora pare e pense. Quantos anos você já viveu sem nunca ter aprendido a organizar o que entra no seu bolso? E se essa falta de método fosse exatamente o que te fez perder oportunidades, sonhos e paz financeira? O peso invisível do dinheiro mal administrado. Imagine que cada vez que você recebe seu salário, alguém invisível caminha atrás de você com uma peneira furada. Todo o valor que entra na sua vida passa por essa peneira. Parte fica, parte escorre. Você segue trabalhando, se esforçando, correndo, mas no fim, sobra. E talvez você já tenha se acostumado com isso. Mas deixa eu te perguntar, você se acostumou a viver no limite? Ou se conformou porque nunca aprendeu outro caminho? Essa é a ferida silenciosa de milhões de pessoas. Trabalham duro, mas vivem escravas de boletos. E o pior, acreditam que esse é o destino inevitável. Não é. Existe um jeito de quebrar esse ciclo. A regra 30 dividido por 30 avos mais 10, menos a bússola em meio ao caos. Antes do explicar, faça um exercício rápido. Feche os olhos por alguns segundos e imagine seu dinheiro dividido em 4 cofres transparentes. Você consegue ver o interior de cada um. Eles brilham em cores diferentes. E cada cor tem um propósito. Agora visualize seu salário entrando em notas e moedas nesses cofres. Automaticamente. Nada se perde e nada escorre. O primeiro cofre recebe 30%. O segundo, outros 30%. O terceiro, mais 30%. E o último, os 10% finais. Simples. Não, mas por trás dessa simplicidade, existe uma mudança brutal de mentalidade. Porque cada cofre não guarda apenas dinheiro. Guarda decisões, prioridades e até a sua liberdade. Agora, eu te pergunto, e se cada real que entra pudesse ser uma semente plantada no lugar certo, ao invés de uma folha levada pelo vento? O primeiro 30% menos construir. Esse é o alicerce. Construir significa direcionar 30% da sua renda para as bases sólidas da sua vida. Moradia, alimentação, transporte essencial. É o campo da sobrevivência inteligente. Não dá ostentação. Muita gente erra justamente aqui e gasta 50%, 60% ou até 70% só nesse bloco. E depois, reclama que não sobra nada. Mas como vai sobrar se a fundação está consumindo tudo? E aqui eu te cutuco. Quanto da sua renda hoje você está gastando só para manter a máquina funcionando? Será que não há excessos escondidos em aluguéis muito altos, em compras por impulso no mercado, em deslocamentos que poderiam ser otimizados? Construir não é encher a despensa de supérfluos. É garantir o necessário de forma inteligente. E se você pudesse cortar hoje 10% dos seus gastos essenciais, sem perder qualidade de vida, você faria? O segundo 30% menos. Proteger-se é o cofre que quase ninguém alimenta. E depois sofre. Proteger significa criar reservas. Significa se blindar contra imprevistos. Porque uma mal coisa é ser tal. Eles sempre virão. Pode ser uma doença, uma demissão, uma crise. O que define quem afunda e quem se mantém não é o que acontece, mas o que foi guardado antes. Agora pensa comigo. Quantas noites sem dormir você já passou preocupado com o que faria se perdesse sua renda amanhã? E se você tivesse uma reserva equivalente a meses de tranquilidade?
Como seria viver sabendo que nada te derruba da noite para o dia? Esse é o poder de proteger, transformar medo em confiança. O terceiro 30% menos expandir aqui, mora a diferença entre quem apenas sobrevive e quem progride. Expandir é investir, é multiplicar, é transformar sementes em árvores. Não importa se você começa com pouco. O segredo está na constância. É esse cofre que coloca você na rota da independência financeira. Deixe-me te provocar. Quantas vezes você já disse que não investe porque não sobra? Mas e se não sobra porque você nunca decidiu separar primeiro? Expandir não é questão de sobras, é questão de prioridade. E aqui está uma reflexão poderosa. Se hoje você tivesse começado a investir há 5 anos, como estaria a sua vida? O que você teria conquistado? E o mais incômodo, se você não começar agora, como vai estar daqui a 5 anos? O mais 10% menos significar, esse é o pedaço que muitos acham luxo, mas na verdade, é combustível para a alma. Significar é separar 10% para experiências, memórias, coisas que dão sentido. Pode ser uma viagem curta, um jantar especial, um presente para alguém que você ama. Esse bloco existe para lembrar você que o dinheiro não é só sobrevivência ou multiplicação. Ele também é significado. E aqui vai a pergunta que talvez doa. Quando foi a última vez que você usou dinheiro para criar uma lembrança inesquecível? Ao invés de apenas pagar contas? Até aqui, talvez você esteja pensando, bonito no papel, mas na prática não funciona. E eu te devolvo. Quantos métodos você já testou? E se o problema não for o método, mas a sua falta de consistência em aplicá-lo? A regra 30 dividido por 30 avos mais 10 não é uma mágica, é um mapa. E mapas só funcionam se você andar. Agora, imagine se daqui a 7 minutos, você pega papel e caneta, escreve o valor do seu salário, multiplica cada porcentagem e define os cofres. De repente, você tem clareza. Você não é mais refém. E pela primeira vez, você sente que controla, ao invés de ser controlado. Agora que você entendeu os 4 cofres, quero que perceba algo ainda mais profundo. Essa regra não fala só sobre dinheiro. Ela fala sobre vida. Porque dinheiro é tempo, é energia, é escolha. Cada real que entra e sai da sua conta é, na verdade, uma representação do seu esforço, do seu suor, das horas que você nunca mais vai recuperar. Já pensou nisso? Será que você trataria seu dinheiro da mesma forma se lembrasse que cada moeda é um pedaço da sua vida trocado no relógio? E é exatamente por isso que muitos vivem em frustração. Não porque ganham pouco, mas porque não percebem para onde está indo sua vida em forma de números. O boleto não é só uma conta. É o reflexo de escolhas acumuladas. A matemática da liberdade. Pense no seguinte. Cada vez que você distribui seu dinheiro nesses 4 cofres, está construindo uma versão de si mesmo no futuro. O que você constrói hoje será o teto sob o qual você vive amanhã. O que você protege hoje será o colchão que vai segurar você quando cair. O que você expande hoje será a árvore que dará sombra e frutos no futuro. O que você significa hoje será a memória que te lembrará que viver valeu a pena. Agora me responda com sinceridade. Qual dessas partes você tem ignorado mais? E se justamente essa parte esquecida fosse a chave para a vida que você sempre disse que queria? É fácil cair na armadilha de achar que um deles é mais importante que o outro. Alguns dizem, primeiro eu preciso só pagar contas, depois penso no resto. Outros falam, vou investir tudo, e um dia eu aproveito a vida. Mas não percebe que desequilibrar essa balança é o caminho mais rápido para o arrependimento. E se você pudesse equilibrar desde agora, sem precisar escolher entre viver hoje ou viver amanhã? O custo invisível de não decidir o tempo passa, queira você ou não. O dinheiro também passa, queira você ou não. A diferença está em como você escolhe deixar que ele passe. Quantas pessoas você conhece que passaram a vida inteira dizendo um dia eu vou organizar minhas finanças e nunca organizaram? Quantos aposentados você já viu que dependem de ajuda porque nunca guardaram nada? E, talvez mais doloroso, quantas pessoas você já presenciou abrindo mão de sonhos porque o dinheiro sempre foi um obstáculo? Agora, me diga, quantas vezes você mesmo já desistiu de algo importante porque não tinha se planejado? Esse é o custo invisível de não decidir. E a regra 30, dividido por 30 avos mais 10, é menos sobre porcentagens e mais sobre decisão. Decisão de parar de perder, decisão de se respeitar, decisão de assumir o controle. Por que 7 minutos? Você pode estar pensando, ok, mas como é possível mudar tudo em apenas 7 minutos? E eu te respondo,
Porque 7 minutos é o tempo que você precisa para pegar uma folha, escrever o valor do seu salário e multiplicar pelas porcentagens. Só isso. Não estou dizendo que em 7 minutos sua vida financeira vai estar transformada. Estou dizendo que em 7 minutos você pode plantar a semente de uma transformação que, se regada, muda tudo. E aqui vai uma provocação. Quanto tempo você já perdeu rolando a tela do celular hoje? Será que não poderia investir 7 minutos para mudar os próximos 7 anos da sua vida? A resistência invisível. Talvez nesse momento você esteja balançando a cabeça e pensando: não funciona comigo. Essa voz é a resistência invisível. É a mesma voz que diz que não adianta ir à academia porque não vai dar resultado. É a mesma voz que te convence a deixar para amanhã. Mas pense comigo. Quantas vezes essa voz já te protegeu de algo? E quantas vezes apenas te prendeu no mesmo lugar? O dinheiro não é inimigo. A resistência, sim. E o jeito de vencê-la não é esperar motivação, mas agir primeiro. O espelho do futuro. Imagine-se daqui a 5 anos. Você está em frente a um espelho e se olha nos olhos. Esse você do futuro carrega as consequências das suas escolhas de hoje. Ele pode estar tranquilo, sorrindo, com reservas, investimentos e memórias guardadas. Ou pode estar cansado, endividado, preso em um ciclo de estresse. Agora responda. Quando esse futuro olhar para você, o que você gostaria que ele dissesse? Obrigado por ter começado. Ou porque você nunca fez nada. Essa é a beleza da regra. Ela coloca você em contato com o futuro agora. A simplicidade que incomoda. Por que algo tão simples incomoda tanto? Porque não estamos acostumados a associar dinheiro à clareza. Estamos acostumados ao caos. Mas o caos tem um preço. Cansaço, ansiedade, dependência. Agora me diga. Será que você não tem complicando demais algo que poderia ser simples? E se a resposta para sua paz financeira não fosse ganhar mais, mas organizar melhor? E se bastasse obedecer a essa divisão para que, mês após mês, sua vida se realinhasse? Pequenas vitórias, grandes mudanças. Imagine o primeiro mês aplicando. Você separa, anota, respeita os cofres. No fim, sente que ainda não foi perfeito, mas já tem uma clareza que nunca teve antes. No segundo mês, ajusta. No terceiro, percebe que sobrou um valor guardado que antes teria sumido. No sexto, você olha para trás e pensa: como eu nunca fiz isso antes? E aí surge uma pergunta inevitável. Se funciona tão rápido, por que a maioria não aplica? A resposta é simples. Porque preferem acreditar que mudança é impossível, do que admitir que ela depende de disciplina. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, acreditando que está condenado a perder dinheiro. Ou pode dar 7 minutos ao mês para transformar seu destino. A escolha é sua. E talvez seja a escolha mais importante que você já fez pela sua própria liberdade. Agora, antes de seguirmos, reflita. Qual é a primeira coisa que você vai mudar quando aplicar a regra 30, dividido por 30 avos mais 10? Chegamos ao ponto mais profundo. A transformação não está apenas em entender a regra, mas em viver com ela. Porque de nada adianta ter a bússola se você não decide caminhar. Quantos livros de finanças já foram comprados e nunca aplicados? Quantos cursos iniciados e abandonados na segunda semana? O conhecimento não transforma por si só. O que transforma é a prática. E aqui está o grande teste. Você vai ser mais um que apenas entende a regra, ou será aquele que aplica e colhe frutos? O dinheiro como reflexo da mente. Pare e observe. O dinheiro que entra e sai da sua conta é apenas reflexo do que acontece na sua mente. Se você é desorganizado nos pensamentos, será desorganizado nas finanças. Se é ansioso nas emoções, será ansioso nos gastos. O dinheiro não muda quem você é. Ele amplifica. Então, a verdadeira pergunta não é como aplicar a regra, mas quem você se torna quando aplica. Você se torna alguém que constrói, alguém que protege, alguém que expande, alguém que significa. E se essa versão de você já existisse, pronta, esperando apenas que você desse o primeiro passo, o poder do hábito invisível. A cada mês, quando você pega o valor que recebeu e divide nos cofres, cria um hábito invisível. Um hábito que vai se tornar natural. No início pode parecer artificial, pesado, forçado, mas pense em dirigir. No começo era confuso, depois virou automático. É isso que a regra faz. Ela transforma caos em disciplina, disciplina em hábito, hábito em liberdade. Agora reflita. Qual hábito financeiro você tem hoje que mais te prejudica? E qual hábito novo poderia, em silêncio, mudar seu destino? A coragem de começar pequeno. Talvez você pense: mas eu ganho pouco, não vai dar certo. E eu te provoco.
Se você não consegue organizar pouco, como vai organizar muito? Não espere o aumento, não espere o bônus, não espere o quando eu ganhar mais. A hora é agora. Porque se você não mudar a mentalidade no pouco, no muito, só vai multiplicar o descontrole, o impacto geracional. Já pensou no legado que você deixa? Se você aplicar essa regra, seus filhos verão, seus amigos perceberão, sua família se inspirará. Você não estará apenas cuidando do seu presente, mas ensinando, sem palavras, um caminho diferente para quem vier depois. Agora reflita. Como seria se sua próxima geração crescesse aprendendo organização financeira, ao invés de repetir ciclos de dívidas? O desafio final. Aqui está o desafio que eu deixo para você nos próximos 7 minutos. Pegue papel, caneta e calcule. Escreva seu salário. Multiplique. Defina os cofres. Não apenas leia sobre isso. Faça, porque leitura sem ação é só entretenimento. E você não está aqui para se entreter. Está aqui para mudar. E quando fizer, me responda. Qual foi a primeira sensação ao ver seu dinheiro dividido em 4 cofres claros? Você pode continuar perdendo dinheiro, escorregando mês após mês, reclamando do governo, do salário, do mercado, ou pode assumir a responsabilidade de organizar o que já tem. A regra 30 dividido por 30, 30 avos mais 10, é simples, rápida e transformadora. Ela não exige diploma, não exige sorte, não exige milagres, só exige decisão. Então eu te pergunto para encerrar. Se em apenas 7 minutos você pode parar de perder e começar a construir a vida que sempre quis, o que está esperando? A ilusão da comparação? Muitas vezes você não aplica porque está olhando para os outros. O vizinho comprou um carro novo. O amigo viajou para fora do país. Alguém no Instagram mostrou a vida perfeita. Mas você já se perguntou quanto dessa vida é construída sobre dívidas? Você quer parecer rico? Ou quer ser livre? Essa é a diferença que a regra traz. Enquanto muitos vivem de aparências, você vive de consistência. Enquanto muitos se afogam em dívidas, você constrói reservas. Enquanto muitos riem por fora e choram por dentro, você cria paz silenciosa. A matemática emocional, vamos fazer um exercício. Pegue na sua mente o valor do seu salário. Agora aplique a regra. 30% para construir, 30% para proteger, 30% para expandir, 10% para significar. Perceba como sua respiração muda só de visualizar essa ordem. Parece que algo pesado sai dos ombros, porque finalmente existe clareza. E clareza gera poder. Mas me diga, o que você sente ao imaginar essa divisão? Medo de não conseguir? Alívio por finalmente ter um caminho? Raiva por não ter aprendido antes? Essas emoções são normais. O importante é não parar nelas. O diálogo com o eu de amanhã. Imagine se daqui a 30 dias você aplicou a regra, ainda que imperfeitamente. Agora, feche os olhos e ouça o que o seu eu do futuro tem a dizer. Talvez ele diga, obrigado por ter tentado. Talvez ele diga, continue, tá funcionando. Ou talvez ele diga, você falhou, mas ainda pode ajustar. Qual dessas vozes você prefere ouvir? E se em 7 minutos hoje você pudesse garantir que essa voz fosse de gratidão, você teria coragem de começar agora? O verdadeiro significado do 10, muitos olham para o mais 10 e acham que é supérfluo, mas ele é essencial. Porque a vida não é só sobre pagar contas, nem só sobre acumular. A vida também é sobre sentir. O mais 10 é o lembrete mensal de que você não está apenas sobrevivendo, mas vivendo. Pergunta sincera: de que adianta ter dinheiro guardado se você esquece de viver? E de que adianta viver intensamente hoje se amanhã você será escravo da falta? O equilíbrio está nesse 10. Ele é a ponte entre prazer e responsabilidade.